Legal, minha gente, começando mais um programa Boa Tarde Curitiba, hoje quinta-feira, dia 25 de fevereiro. A você de casa, seja bem-vindo e obrigado aí pela sua companhia, beleza? Já sei, você está de aniversário, né? Por isso que você está sorridente. Tem festa aí na sua casa? Só faltou me convidar, né? Então, para você que está fazendo aniversário hoje, quinta-feira, dia 24 de fevereiro, muita saúde, muita paz, muita alegria e sucesso para você, viu? Sucesso! Agora, tem alguns famosos... Quem está fazendo você? Está fazendo aniversário? Não? 25, obrigado, ele, obrigado. Dia 25, tá vendo? Se não fosse o Reginaldo, aqui nós tá, depois a gente toma aquela... Dia 25, obrigado, Reginaldo. Dia 25 de fevereiro é a data do seu aniversário. Agora, tem alguns famosos que também fazem aniversário na mesma data que você. Quer ver só? Na tela ali, ó. Regina Casé. Aí, Regina Casé, que nasceu em 1954, carioca da gema, atriz de teatro, cinema, televisão. Ela que nos anos 70 participou do grupo Asdrubal, trouxe o trombone. Grupo esse que revelou grandes talentos, como Evandro Mesquita, Luiz Fernando Guimarães e outros tantos mais. Atualmente ela trabalha no Esquenta, o Esquenta da Rede Globo. Regina Casé completando hoje 61 aninhos. Quem mais? Romeu Evaristo. Você assistia o Sítio do Pica-Pau Amarelo? Então tá aí. Esse é o Saci, né? Durante 10 anos, Romeu Evarista foi o inesquecível Saci, lá da primeira versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo, exibido exibido lá nos anos 70. Ele também atuou em novelas como Sim a Moça, Chica da Silva, Guerra Sem Fim e outras mais. Então, aniversário aí do Saci, do Romeu Evaristo. Quem faz aniversário hoje também é o filho do Julio Iglesias. Julio Iglesias Júnior. Tá aí a foto do garotão na tela, né? Filho mais novo do cantor Julio Iglesias. Antes de escolher a profissão de músico, esse moço aí trabalhou como modelo e participou também de novelas e seriados na TV norte-americana. Chegou inclusive a apresentar um programa de televisão. Então tá aí na tela Julio Iglesias Júnior, ok? Vamos ao destaque de hoje. Quinta-feira, dia 25, Osmar Bertoldi foi preso ontem. Coloca a imagem na tela para nós lá, Fábio. Osmar Bertoldi. Por quê? Ele está sendo acusado, né, de inúmeras agressões à sua ex-noiva. Olha só. Está preso, né? Ex-deputado estadual do Paraná, ele que também é suplente de deputado federal, Osmar Bertoldi, que também ocupou a Secretaria Municipal de Habitação em Curitiba. O Bertoldi foi detido na noite desta quarta-feira, ontem, dia 24, lá no balneário Camboriú, Santa Catarina. Ele que é considerado foragido, era considerado foragido, já que contra ele constava um mandado de prisão em aberto por 5 crimes, todos eles relacionados a denúncias de agressão contra a ex-noiva Tatiane Bittencourt. Com informações de que ele estaria escondido no apartamento da família no município litorâneo, a Polícia Militar de Santa Catarina, com apoio da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, conseguiu localizar e prender Bertoldi por volta de 22 horas. Foi conduzido para Curitiba, estado do Paraná. O ex-deputado passou por exame de corpo de delito e deverá ser encaminhado ao Complexo Médico Penal em Piraquara. Quem mandou perder a cabeça, né, gente? No programa de hoje, nós vamos fazer uma pergunta para você. Você sabe se o seu carro está bem protegido mesmo? E quando chove, né? Se ele cai num buraco, se o seu carro alaga, se de repente cai uma árvore em cima do seu carro, será que ele está coberto? Você não sabe? Você tem seguro? Você já leu a sua pólice de seguros? Este será um dos temas de hoje, onde eu vou ter o prazer de entrevistar
o Denizar Pacheco de Carvalho, corretor de seguros e também diretor da Critério Corretoras de Seguros, uma das corretoras mais antigas. Antiga é uma palavra ruim, né? Vamos substituir, uma das corretoras mais tradicionais do Paraná. E ele vai explicar então se realmente tem cobertura esse tipo de evento. No programa de hoje eu também vou conversar com meu amigo, advogado, Dr. Rodrigo Camargo. Ele que é advogado especialista em direito de família. E o tema de hoje vai ser a união estável. Será que duas pessoas que estão juntas, namorando há 3, 4, 5 anos, será que isso já é considerado uma união estável? Você já se perguntou das suas garantias, dos seus direitos? Então, este será o tema também do programa de hoje, assunto no quadro Conheça seus direitos, com a participação, então, do advogado, Dr. Rodrigo Camargo. E lembrando, se você quiser, você pode participar conosco encaminhando a sua pergunta. O telefone vai estar na tela, é o 3240-5940. Você pode fazer a pergunta direto aqui para o advogado ou encaminhar aqui para a produção, que nós faremos a pergunta por você. Combinado assim? E claro, no programa de hoje também tem dicas de direito do consumidor, com a participação da doutora Cláudia Silvano, ela que é coordenadora do PROCON Paraná. E agora, fechando esse bloco, saímos aí para o intervalo comercial. Legal, gente, estamos de volta. Deixa eu cumprimentar o meu amigo Denizar. Denizar, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Mário. Muito obrigado. Muitos assuntos para conversar, viu? Obrigado. Meu carro está cheio de água até hoje. Brincadeira, não. Mas antes de conversar sobre seguros com o Denizar, você sabe qual é o segmento que tem mais reclamações no PROCON? Se você pensou em telecomunicações, você está correto. Então veja o que fala aí as dicas do PROCON com a participação da doutora Cláudia Silvano, coordenadora do PROCON Paraná. Olá, pessoal. O tema de hoje é telecomunicações, sem dúvida nenhuma, um dos maiores problemas dos consumidores. Tá? É muito comum, ou são muito comuns as reclamações nos PROCONs, até mesmo no Poder Judiciário, de consumidores que contratam plano de telefonia, de TV por assinatura, telefonia fixa ou móvel, e o serviço não é prestado da forma como contratado. Então o consumidor tem que saber que ele tem direito, sim, existe o Código de Defesa do Consumidor que o protege e, sobretudo, que é importante reclamar quando houver algum problema nesse tipo de serviço. Mais do que isso, existe uma forma muito simples, muito fácil, muito bacana para o consumidor reclamar, que é um serviço público disponibilizado pela Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, e pelos PROCONs, que é a plataforma consumidor.gov.br. Então, se o consumidor tem um problema com uma operadora de telefonia, TV por assinatura, telefonia móvel ou telefonia fixa, ele pode se valer da plataforma para efetuar a sua reclamação. Uma vez efetuada a reclamação pelo consumidor, na plataforma consumidor.gov.br, a empresa tem o prazo de 10 dias para dar uma solução para aquela reclamação. E mais do que isso, os índices de resolutividade dessas reclamações na plataforma consumidor.gov chegam a 80%. O bacana é que o consumidor não precisa se deslocar, ele pode fazer a sua reclamação da sua casa, do seu computador, do seu trabalho, enfim, basta que ele tenha acesso à internet. Essa é a dica de hoje e na próxima semana nós vamos falar sobre as agências de viagem. Muito bem. Denizar, o segurado, ele sabe se o veículo está protegido? Quais são as coberturas que ele realmente contratou ou não? Normalmente ele sabe. Sabe? Principalmente se ele comprar o seguro via um corretor de seguro oficial, profissional, normalmente é esclarecido. Existem algumas nuances que talvez ele continue tendo alguma dúvida. Porém, as coberturas do seguro do automóvel hoje elas são bastante amplas.
Tá? Existe muito pouca restrição. São as coberturas básicas e as adicionais? É isso? Existe a cobertura de dano ao carro. Uhum. Então, em qualquer situação de dano ao carro, você vai ter a reposição do reparo ou do carro como um todo. E os seguros de responsabilidade civil, que o carro pode promover danos a terceiros. Perfeito. Tá? Então nós vamos falar especificamente na sequência das coberturas, mas antes nós vamos ver algumas fotos e você, como corretor, vai nos contar se situações como estas estão cobertas. Coloca lá a primeira imagem lá para a gente lá, Fábio, por favor. Aí um galho de árvore que deve ter caído de cima dessa picape, né? Deve ser para um vendaval, alguma coisa assim. Claro que ali não estragou muito, mas se tivesse sido uma árvore maior, tivesse causado um dano maior, esse veículo estaria coberto, Denizar? Sim, esse veículo está, se ele tem a cobertura, a pólice de seguro com a cobertura de danos ao veículo, que nós chamamos tecnicamente de cobertura compreensiva, isso é, compreende todos os danos que possa sofrer o veículo, ele vai estar coberto. A reposição dos reparos e, em caso desses reparos totalizarem o valor do carro, é o que nós chamamos de perda total. Então não importa a causa, não necessariamente algo que envolva o veículo no trânsito. Não. 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 Ele pode estar entrando, por exemplo, num prédio, num condomínio, cair lá um vaso em cima do carro, está coberto. Está coberto. Pelo seguro do carro ou pelo seguro do condomínio? Pelo seguro do carro. Do carro. Se ele tiver o seguro do carro repõe os danos de reparação do carro pela queda do vaso, sem problema nenhum. O fato de que você envolveu ao condomínio poderá ter uma corresponsabilidade sobre o condomínio. Porém, o segurado não precisa se preocupar. Ele vai usar da sua pólice de seguro e vai fazer a recuperação do veículo. Claro que aí tem um limitador, né? Ou qualquer prejuízo causado a esse veículo está pago? Até o valor do carro. Então, até o valor... Eu digo o seguinte, voltando aí ao assunto, o exemplo da árvore ali que cai em cima do carro, ou até mesmo de um vaso ou alguma coisa que cai em cima do veículo, tem uma participação do segurado ou qualquer valor é pago ali? Digamos que tenha causado X, mas não tenha danificado totalmente o carro. Como é que funciona isso aí? Toda pólice de seguro, ela tem uma franquia. O que é a franquia? Danos até um determinado valor é sob responsabilidade do proprietário. Tá? Então, esta é a franquia. A seguradora paga o reparo do carro ao que exceder este valor de franquia de responsabilidade do proprietário. Então, o segurado sempre tem uma participação. Em casos de perdas parciais. Parciais. Se ocorrer o fato de perda total... Então vamos voltar ao exemplo da árvore. Digamos que não era ali um galho, era um pinheiro. Era um pinheiro. Pum! Caiu em cima da caminhonete ou do carro. Ok. Bom, até a partir de tal valor, a companhia, as seguradoras já dizem que é uma perda total, é isso? Não é 70% do valor do veículo? Em torno de 75% do valor do veículo. Aí já é uma perda total, não vale a pena consertar. Não vale a pena. A seguradora pagaria o valor integral que consta na pólice. Ela fica, a seguradora, com o carro danificado e paga o valor integral do valor do carro. Vou colocar a próxima imagem lá, Fábio, por gentileza. Mais um exemplo para o Denizar. Bom, isso aconteceu semana passada em Curitiba, né? Depois de uma chuva de verão, Curitiba ficou debaixo d'água. Isso aí no Polo Shopping Alto da 15, ali no estacionamento. Mas aconteceu casos assim em toda a grande Curitiba também. Esses veículos que estão boiando ali, Denizar, se tiverem seguro, estão cobertos? Estão cobertos. Estão cobertos. Isto é uma garantia ampla do seguro. Eu chamei agora há pouco de garantia compreensiva. Qualquer tipo de dano ou causa
que promova dano ao veículo, ele vai estar sempre coberto. No caso de alagamento... Então, os intempéries da natureza também estão inclusos na cobertura? Inclusos. Você mostrou uma imagem interessante. Tem carros ali que o volume d'água, ela chegou próximo à porta, mas Isso, tem exatamente. carros que o volume d'água chegou no vidro, no para-brisa. Totalmente submerso. Totalmente submerso. Neste tipo de situação, esses carros que receberam pouca água são passíveis de recuperação. Então, eles vão a uma oficina e promovem a recuperação. Aí baseado também na franquia. Baseado na franquia. Ok. Se de repente só molhou o carpê, é um rateio, né? É uma participação do segurado. Isso. Agora, naqueles que a água chegou ao para-brisa, aos vidros, normalmente dá perda total no carro. Por quê? Porque o volume de substituição de componentes, de peças elétricas, eletrônicas, ultrapassa ao valor do carro. Então, o que a seguradora habitualmente faz quando chega a 75%? Ela fica com o veículo e indeniza o carro no valor integral. Perfeito. Porém, se ela indenizar no valor integral, não tem franquia. Aí não tem franquia. Aí não tem franquia. Ok. Então, se o carro for molhado, então fica a dica aí, né? Se de repente entrar numa chuva, tiver seguro e tiver água pela porta, é melhor empurrar, né, já pôr a valeta, que já cobra tudo, né? Melhor. Não, brincadeira, não vou fazer isso não. Não, lógico que não. Mas, né, pensando assim, né, Próxima foto lá, vamos ver. Aí, no caso, deve ter sofrido um dano de chuva, né? Ali o motor parou de funcionar. Ele tem direito, obviamente, a um guincho, né? Sim. Todas as apólices de seguro, esse é um detalhe que é importante o segurado, quando for comprar o seguro, observar. Todas as apólices de seguro, existe um elenco de serviços que as seguradoras fornecem. Entre eles, a exemplo dessa imagem, é o serviço de guincho. Só que esse serviço de guincho, ele tem uma regulamentação por apólice de seguro. Algumas apólices garantem que o carro seja guinchado até 100 km, outras apólices garantem que o carro seja guinchado a 200 km. Isso depende de cada seguradora. Depende de cada seguradora e de cada apólice. Uma curiosidade minha, um carro como esse ali, ou outro qualquer carro sinistrado, que ele venha chamar o guincho, o segurado pode pedir para o guincho aonde que quer que esse veículo seja entregue, ou ele tem que ir para uma plataforma X ou Y? Não, ele é mandatário, ele escolhe para onde o carro deva ser levado. Tá? Se ele quiser levar o carro para a casa dele, ele leva o carro para a casa dele. Eu digo o seguinte, o que nós recomendamos é que uma vez que o carro está com vestígio de dano, é que ele aproveite o guincho e encaminhe para uma oficina especializada. Então você já entendeu a pergunta. Porque se eu tiro o meu carro ali daquela situação de risco, e não levo ele para uma oficina de imediato, vou levar para minha casa, digamos, no final de semana, mas no dia seguinte eu vou ter que encaminhar ele para uma oficina mesmo, porque ele vai ter que passar por uma perícia. Sim. Não é isso? Sim. Eu tenho direito a essas duas utilizações Os dois translados? dos translados? Em algumas situações, sim. Por exemplo, por isso que nesse momento o segurado precisa de um corretor de seguro para consultá-lo. Normalmente, o que se recomenda para que ele não corra o risco de ter que pagar o segundo translado é de que ele recolha esse carro na base da companhia de guincho. Eles têm pátio, eles têm estrutura. Algumas concessionárias têm plantão de recebimento de veículos. Então, dependendo da marca do carro, ele, mesmo que seja no final de semana, mesmo que seja à noite ou em outros horários não comerciais, existem oficinas que recolhem o carro. Então, ele pode direcionar para uma oficina que recolha o carro. Tem uma última foto lá, Fábio? Coloca lá, por favor.
Também esse advento aí deve ter ocorrido devido a uma chuva que infiltrou água nesse muro e caiu em cima desse veículo que deveria estar estacionado. Esse carro tem cobertura? Denizar? Tem. Esse Tô carro... botando uma fria, hein, cara? Não, esse carro tem cobertura. Tem cobertura? Eu queria te esclarecer um detalhe que é importante. As apólices de seguro nas coberturas gerais são regulamentadas pela SUSEP, Superintendência Nacional de Seguros Privados. Perfeito. E a SUSEP determina as garantias do seguro. Então, uma situação como essa, ou as anteriores que você demonstrou, não pode uma seguradora qualquer imaginar ou pretender não dar cobertura. Ok. Porque ela tem que seguir os padrões legislados pela Superintendência de Seguros Privados. Agora ela pode ter suas nuances, né? Um plus a mais ou a menos. Ela pode ter sua nuance de ter uma franquia maior, com uma franquia menor. Que é a jogada comercial da seguradora. Uma pode oferecer, por exemplo, um serviço de guincho mais amplo, outra menos amplo. Então, no que diz respeito a alguns serviços. Agora, a garantia de reparo e de reposição das perdas, nenhuma delas pode negar. Perfeito. Eu acredito que eu devo ter mais uma foto ali, que é um veículo que deve ter caído num buraco. Não temos? Então vamos lá, mais um último exemplo. O veículo cai num buraco. Ok. Ok? Chuva, abriu uma cratera, o veículo foi lá e entrou. Pop. Ele entra também dentro dessas coberturas básicas, Denise? Entra nessas garantias. Ele só não vai ter garantia se ele estiver trafegando em rua não oficial autorizada a tráfego. Ok, ok. Se ele cometer esse erro e ele tiver um dano, aí ele não vai ter cobertura. Pode ser que quando nós pensamos em acidente de veículo, nós já pensamos no dano à lataria. Aquilo que é mais... que chama mais os olhos, né? O desce do carro, amassou ali e tal. Mas muitas vezes o veículo pode ser que caia no buraco, passe por um buraco, mas o dano à lata é quase nenhum. Mas ele pode afetar comprometer toda a estrutura do carro, a longarina, a estrutura mecânica. Esse tipo de cobertura existe? Existe, ela está coberta na mesma apólice. Todos os danos, sejam aparentes de lataria ou da mecânica, em função do mesmo evento, do mesmo buraco que você caiu, do mesmo buraco. Você vai ter a reposição da parte mecânica. Agora, uma curiosidade, Denizar. Bom, a gente sabe que um acidente tem um boletim de ocorrência, perfeito? Mas se o cidadão estava transitando por Curitiba e caiu num buraco, e não vai fazer um boletim de ocorrência, né? Sim. Se ele passou por um buraco e lá na frente ele começou a bater, ele foi em detrimento de ter passado pelo buraco. Como que ele vai comprovar junto à seguradora que foi oriundo daquela situação? Nós temos que entender que o contrato de seguro é um contrato de boa-fé. Boa-fé. Dos dois lados. Ele vai entrar em contato com o seu corretor, vai promover uma descritiva do ocorrido, a seguradora vai fazer uma análise de perícia, vai constatar a extensão daqueles danos pelos fatos ou pelo ocorrido e por boa-fé ela vai acatar e vai promover. Por boa-fé. Porque pode ser que ocorra os danos de vício, né, de uso do veículo. Aí não. Aí ela não tem cobertura, por exemplo. Mas o perito ele tem condição de avaliar. De avaliar se foi um vício. Sim. Ou se foi em detrimento a uma pancada. Um acidente. Um acidente. É isso? Sem dúvida nenhuma. Tem gente que gosta de pescar, né? Você é pescador ou não? Eu sou, mas tenho que tomar muito cuidado com o carro. Pois é. Eu vi isso lá em Morretes. Tem que tomar muito cuidado. O camarada chegou com a família toda, né? E sabe como é que é mulher, né? Mulher não pode dizer não para a esposa, né? Não, para a esposa não. E a esposa ficou com o marido. Vem, amor, vem. Que ela queria abrir a toalha para fazer um piquenique
Bem próximo ali o... Como é que chama lá aquela piscina lá em Morretes? Lá? Ali o Rio Nuno de Aguada. É ali perto da Ponte Alagada. Venha, amor, venha mais, venha. Ela chamando, porque ela queria ficar bem pertinho ali para... Muito bem, né? E ele foi. E foi. E foi, Denise. Caiu lá dentro. E aí? Coitado. Nós temos que entender o seguinte, o seguro vai dar cobertura sempre que ocorrer algum evento danoso, um acidente, desde que o veículo esteja em vias oficialmente autorizadas a tráfego. Então, meu filho, ok? Essa pessoa está dando... complicado. Esta situação que você colocou, ela se assemelha a algumas que, por vezes, nós vemos em imagens de pessoas que pegam o carro, avançam na areia do mar. Que é muito comum. Que é muito comum em determinadas regiões do Brasil. Em outras, uma fiscalização muito rígida não permite, mas em algumas sim. E, de repente, o carro é atingido pelo mar, por água, por estar em local não permitido. Não tem cobertura no seguro. Perde o direito do reparo por sua apólice de seguro. Me veio na mente um pensamento, mas eu acho que você já respondeu. Ele dentro de uma embarcação, uma balsa, essa balsa vem a balançar, afundar, está coberto? Está coberto. Está coberto, porque ele né? está sendo transportado em um local oficialmente permitido. Permitido, porque se for uma balsa clandestina, um abraço para o gaiteiro. Não, aí não... Não, né? Não, aí não é possível. Tudo isso está descrito, um pouquinho pelo menos do que nós estamos conversando, está descrito na apólice ou não? Não nessas palavras. Não nesses exemplos específicos. Ele está descrito na apólice dando amplitude de garantia a qualquer dano que venha ocorrer ao veículo. Então, todas essas situações de dano exemplificadas aqui estão garantidas, mas por cláusulas genéricas garantindo todos os danos. E ela está excluindo cobertura se veículos estiverem não em vias oficialmente trafegáveis. Nizar, mais um exemplo. Você sabe que o homem gosta mais do carro, muitas vezes, né? Não é o meu caso, do que a própria esposa, né? Ele vai lá, cobre o carro, né? E descobre a esposa, né? Tem cara que é apaixonado, né? E é muito comum com uma chuva de pedra, quando acontece, todo mundo procura algum lugar para se abrigar, né? Sim. Os postos de gasolina, então, ficam ali com as coberturas cheias. Chuva de granizo, pipocou lá o veículo. Tem cobertura, Nizar? Plena cobertura Tem cobertura? Integral para a recuperação total dos danos causados pelo granizo. Não só pelo granizo. Se cair um raio no carro, também tem cobertura. Todos os eventos da natureza que causem danos ao carro, tem cobertura. Sempre respeitando a franquia. Quando for dano parcial. Quando é uma perda total... Aí não tem franquia. Bom, se acontecer uma chuva de pedra, já aproveita e joga uns tijolos para cima, para afundar, porque é terrível, né? Aqueles buraquinhos ali, nossa, né? Mas existem algumas situações de chuva de pedra que a recuperação total da lataria, às vezes, custa mais caro do que o valor do próprio carro. Como é que está o seguro no Brasil? A gente sabe que o preço é de acordo com o risco. Sim. E o risco, às vezes, ele difere de uma região para outra, é isso? Nós temos vários atenuantes. Ele difere de uma região para outra, ele difere de uma marca para outra, tá? Ele difere pelos índices de sinistro maior em determinadas marcas, então tem determinados modelos de carro. Então, fazer uma pergunta, não sei se você tem aí na tua mala, no teu baú de conhecimento. Atualmente, qual é a marca que oferece o maior índice de sinistro em roubo? Pode consultar os universitários, viu, Teresa?
Você... Claro que muda, isso muda, né? Muda. Muda de região para região, tá? Mas na linha de carros populares, eu gostaria de não citar a marca para não ser tão ofensivo, porque a marca não tem culpa. Claro. Tá? Porém, a linha de carros populares normalmente são as mais suscetíveis a roubo de todas as marcas. Alguma um pouquinho mais, outra pouco menos. Mas na linha de carros populares há um grande volume de roubo. Então, muitas vezes, a pessoa que tem um carro popular diz, vou comprar um carro popular porque é mais barato, seguro, ninguém rouba. Não, engano. Engana-se, né? Completamente. É mais fácil deixar um Camaro lá na frente. Não levam o Camaro. Não levam. Ou dificilmente irão levar. Se eu pegar um Celtazinho, foi. Você volta, não está mais lá. Ou ele, ou outro semelhante. Que coisa, hein? São os maiores, em termos de roubo, são os maiores índices, são dos carros populares. Os sistemas de segurança não impedem quase nada do veículo ser levado. Por incrível que pareça, antigamente arrombavam um carro para roubar. O índice de arrombamento era muito elevado. No exemplo que você deu, você deixa o carro na rua, quando você vai voltar, arrombaram o carro e levaram. Como todas as marcas, principalmente nos últimos 8 ou 9 anos, têm vindo com sistemas de proteção de fábrica, esses sistemas de proteção funcionam. Não vou dizer que não funcionam, eles funcionam. Dificulta, né, Nisa? Eles dificultam. Aí precisa ser um roubo mais especializado, que não é o dia a dia. Então é o seguinte, eu deixei meu Camaro ali na frente, sonhar não custa nada. Não me roubaram, mas tinha uma jaqueta, que eu era apaixonado pela jaqueta. Levaram. E para fazer isso, quebraram o vidro. Tem cobertura esse vidro no meu Camaro? O vidro tem. Tem. A jaqueta não. Não. Puxa vida. Mas ele sofre a mesma questão da franquia, no caso de vidros? Normalmente, ou não? Não, normalmente para a quebra de vidro existe uma condição especializada onde as franquias são menores para o evento de quebra de vidro. Então, nas apólices de seguro, algumas seguradoras têm uma franquia menor para a situação de quebra de vidro. Quem vai poder ajudar o comprador do seguro é o corretor de seguro que vai demonstrar isso para ele. Perfeito. Então tá aí, fica a dica para você de casa, vai fazer um seguro para não esquentar a cabeça, corretor de seguros, né, Denizar? Pelo menos vai ajudá-lo. Você está desde 81 no mercado com a Critério, Denizar? A Critério eu fundei dia 1º de novembro de 81. É a mais antiga do Paraná ou não? Não, é uma das mais. Uma das? É uma das mais antigas. Deixa eu me corrigir de novo. Antiga não, né? Mais tradicional, mais tradicional. É uma das. Uma das mais tradicionais? É uma das mais tradicionais. 81 mil. Parabéns, viu? Obrigado. Porque uma empresa no Brasil se manter sólida. Sim, graças a Deus. Durante as décadas. Com todos esses adventos que aconteceram aí. Parabéns, obrigado aí pela aula de seguros aí. Informação é poder, né, Denizar? Com certeza, eu estou à disposição. Bacana. Minha gente, eu vou chamar um intervalo comercial. Na volta, tem direito de família. Vou conversar com um advogado especialista no segmento, Dr. Rodrigo Camargo. Em 1 minuto nós estamos de volta. Estamos de volta, conosco aqui o advogado, Dr. Rodrigo Camargo, especialista em direito de família. Doutor, boa tarde, viu? Boa tarde, Mário. Mais uma quinta-feira, obrigado pela sua presença aí. Imagina, eu que agradeço. Tirando as dúvidas minha e dos nossos telespectadores. Com certeza. O tema de hoje, ele engloba um pouco mais, mas o tema principal, doutor, seria, no caso aqui, a união estável. O que nós podemos entender por união estável, doutor? Vamos lá, Mário, para explicar para o pessoal de casa. A união estável é um fenômeno qualificado pela relação conjugal com o objetivo de constituir uma família. Ou seja, eu vou conviver com uma pessoa e o meu objetivo principal dessa convivência é a constituição de uma família. Né? Então é isso que nós temos hoje como conhecimento básico da união estável. A legislação traz algumas características
que vão demonstrar o que é união estável, o que é namoro e o que seriam outras relações, mas basicamente é esse o conceito principal da união. Bom, então para melhor conversarmos a respeito desse assunto, nós vamos ler aqui algumas perguntas ou alguns cases, todos eles verídicos, que são perguntas que são encaminhadas para o escritório do Dr. Rodrigo. E ele responde aqui, todas elas, né? Então nós vamos dar alguns exemplos aqui, ó. Bom, a primeira pergunta que chegou lá para o Dr. Rodrigo é o seguinte, olha. Não sou casada, mas moro junto com o meu marido há apenas 1 ano. Tudo que temos está no nome dele. Li que somente tenho direito, depois de morar junto, há 5 anos. É verdade? Tenho direito a alguma coisa? Pergunta encaminhada lá para o Dr. Rodrigo. Certo. Na verdade, essa leitura está desatualizada, Mário, tá? Porque nós tínhamos uma legislação que ainda está vigente, mas parcialmente ela não tem mais vigência a partir de 2002 com o Código Civil. Então, esse critério temporal de 5 anos já não mais existe. Então, hoje nós temos a união estável com períodos menores ou maiores. Tudo vai depender de outras características. O que a lei determina? Ela fala que a união estável tem que ser uma convivência pública, contínua e duradoura. Perfeito. E o principal objetivo que vai configurar a união estável é aquela relação em que existe o ânimo, o objetivo de constituir família. Perfeito. Vamos lá em mais um exemplo, mais um case aqui. Pergunta, olha, me separei há 1 mês. Pedi ao meu ex para dividir os bens. Porém, ele falou que somente éramos namorados e que eu não teria direito algum a nada. Todos os nossos amigos e familiares sabiam que era mais do que um namoro. Doutor Rodrigo, tenho algum direito? Vamos lá. Como é que você respondeu a essa sua cliente aqui, doutor? Pois é, a união estável, ela difere do casamento justamente pela ausência, na grande maioria das vezes, do documento, da regulamentação daquela relação. Porque veja aquela esposa aqui, ó, namorado, ou melhor, o marido ou o companheiro dessa pessoa disse o seguinte, ele alega que éramos apenas namorados. Certo. Pois é, então vamos lá, nós temos 2 relações, nós temos o namoro e nós temos a união estável. Normalmente a união estável, ela evolui, ela é a evolução de um namoro, né? Okay. Então o que vai diferenciar? O namoro ele pode ser contínuo, ou seja, eu posso estar com aquela pessoa sem idas e vindas, ele pode ser duradouro, eu já posso estar algum certo tempo, que constitui ali a minha vontade de estar junto, só que existe um detalhe que vai configurar a união estável, o objetivo de constituição familiar. Objetivo. Então, o namoro, ele não tem o objetivo de constituir família, é um test drive da relação. Existe a possibilidade de você, uma hora termina com aquele relacionamento, na semana que vem você está tentando um novo relacionamento. Essas são características do namoro. Já a união estável, não. Aí você tem uma seriedade maior e aí você vai buscar constituir uma família. Você vai embaralhar patrimônio, vocês vão ter patrimônio conjuntos, vocês vão eventualmente morar na mesma casa, vocês vão projetar o futuro juntos, vão ter conta conjunta, dentre diversos outros detalhes. Vão se apresentar para a sociedade de forma familiar. Doutor Rodrigo, mesmo que um ou outro estejam esboçando a vontade de ir lá na frente constituir uma família, mesmo e não estão morando juntos, cada qual vive na casa dos pais, porém já estão um bom tempo juntos, estão comprando algumas coisinhas, mas ainda não. Isso aí pode estabelecer algum tipo de relacionamento e algum direito de um ou do outro quando lá na frente acabe este, digamos, namoro? Sim, perfeitamente. Cada caso terá que ser analisado com as suas peculiaridades. Pelo exemplo que você deu, esse casal que se diz em namoro já começou a comprar patrimônio junto, projetando uma vida futura, né? Me parece que, a depender da seriedade dessa relação e desta projeção futura, nós já não estamos mais falando de um namoro e aí nós já estamos falando de uma união estável.
A legislação não coloca a coabitação como um dos pré-requisitos para união estável. Ou seja, não preciso morar junto para estar convivendo em união. Eu posso estar namorando, mas eu me apresento com um projeto familiar, eu antevejo esta minha família, eu me projeto no futuro como uma família, temos conta conjunta e por algum motivo não queremos morar junto naquele momento, mas já temos esse ânimo, esse objetivo de constituição de família a partir daquele momento. Então, sim, eu estou dentro de uma união estável e não mais de um namoro puramente. Perfeito. Semana passada, o doutor Rodrigo falou o seguinte, muitas vezes o advogado faz o viés de psicólogo. Não é isso, doutor? Sim, acontece bastante. Então, olha, eu busquei lá na internet, lá na página do Facebook, está rolando esta foto que nós vamos colocar na tela aí, de um casal procurou um consultório de advocacia querendo se separar. Eu até mostrei para o doutor já essa peça aqui. E o advogado coloca lá na tela lá para a gente, Fábio, para ilustrar. Então tá aqui, ó. Eu vou mostrar aqui, ó. Eu imprimi aqui, doutor. Eu imprimi, tirei isso aqui, extraí do Facebook. Isso aqui tá bombando nas redes sociais, né? Isso aqui é um colega seu lá de Minas Gerais, doutor. Ele escreveu assim, ó. O que precisa para uma separação? Ele escreveu aqui, ó. Precisamos do casal, CPF, RG, comprovante de residência, certificado de casamento, relação de bens e certidão de nascimento dos filhos. O casal queria separar. Daí ele colocou uma observação, aí ele entrou com o seu lado psicológico. Ele respondeu abaixo aqui, ó. Antes de separarem, casal, responda as seguintes perguntas. Eu fiz tudo o que pude para salvar meu casamento? O divórcio é a melhor opção hoje? Quem são as minhas maiores influências? E, por último, ele escreveu, quantos momentos vocês superaram juntos e como se conheceram? Está aí na tela. O casal desistiu de separar. O advogado perdeu o cliente, mas ganhou um amigo. Como é que você vê isso, doutor? Você é um advogado, colega seu, doutor Rafael Gonçalves, lá de Minas Gerais. Minas Gerais, perfeito. Bom, Mário, esse também é o meu entendimento. Você entende assim, doutor? Sim, sem sombra de dúvidas. Quando nós nos formamos em Direito, nós fazemos um juramento de responder à lei, e a lei, ela determina que é uma obrigação da sociedade, do Poder Judiciário e dos advogados tentar uma conciliação entre as partes. O desgaste emocional de um divórcio, o desgaste emocional de uma dissolução de união estável, as perdas financeiras, as perdas psicológicas, emocionais, elas são ruins para todos os envolvidos. Então tem que deixar primeiro a poeira assentar. Você tem que não resolver nada no calor das emoções, é isso, doutor? Sem sombra de dúvida. E olha, o seu colega ainda grifou ali, ó, com a caneta amarela ali, ó. Né? Responda as seguintes perguntas antes de voltarem aqui ao escritório. Ele fez com que o casal refletisse, doutor. É uma postura ousada. Curioso isso, não? É uma postura ousada e da qual eu compartilho. Acho que foi bastante feliz nas colocações. Muito bem, vamos continuar aqui com o rol de perguntas que são encaminhadas lá para o consultório do doutor Rodrigo. Bom, outra pergunta que foi encaminhada é o seguinte, ó, doutor. Nunca morei com o meu namorado. Nunca morei. Mas tenho um filho com ele. Minha dúvida é, se meu filho e eu temos direito, ele já foi mais específico, ao apartamento dele. Ao apartamento. O patrimônio foi individualizado ali, né? Foi direto aqui, doutor. Tá certo. Vamos lá. Em resposta a essa pergunta, o filho sim, o filho sem sombra de dúvidas, a gente não discute o direito dele sobre esse patrimônio, que neste momento nós chamamos do direito de herança. Okay. Né? Ele tem uma expectativa de vir a receber esse patrimônio na forma de uma herança. Perfeito. Né? O que teria que haver uma discussão é se existe uma união estável ou um namoro. A própria cliente qualificou como um namoro. Então nós teríamos que ver, naquele caso concreto, se existiam aqueles detalhes que configuram a união estável, que evoluem um namoro para a união estável. Vale ressaltar que a coabitação já foi dito que não é um dos pré-requisitos. Ok. A existência de prole, tampouco. Logo, eu posso ter um filho, 2 filhos, e isso não necessariamente implica na existência de uma união estável.
Isso é um dos elementos que demonstram indícios de que existiu aquela união estável. Então, filho não garante nada. Absolutamente nada. Pensando-se na união estável. Perfeitamente. Falando em união estável. Os filhos estão segurados. Garantidos. Questão de direito de herança, o pensionamento, ok, absolutamente garantido. Agora, a existência de filhos não necessariamente implica na constituição de uma união estável, o reconhecimento disso. Perfeito. Mais uma pergunta. Eu não sei como é que você tem coragem de responder para os seus clientes tudo isso aqui. Mais uma pergunta que foi encaminhada aqui para o Dr. Rodrigo. Então, a pessoa perguntou o seguinte, olha, moro com uma pessoa há 3 anos. Ocorre que, no papel, ele é casado há 30 anos com a primeira mulher. Tem algum direito, doutor Rodrigo? Sim. Positivo. Tem direito? Tem direito. Na verdade, o que acontece? A nossa legislação, ela não autoriza, ela proíbe uniões paralelas. Eu não posso ser casado com 2 pessoas ao mesmo tempo. Seria uma bigamia? Exatamente. É isso. Então, a nossa legislação, ela não autoriza que eu tenha um casamento com uma pessoa e um casamento com uma pessoa de um outro estado, por exemplo. Tampouco eu posso ter um casamento e uma união estável. Entretanto, o direito para ela surge através de uma exceção legal. Qual que é essa exceção? Se existir uma separação de fato ou uma separação judicial. Ou seja, eu estou casado no papel, mas por uma questão de dificuldade, de trâmite, de burocracia, eu não formalizei a minha separação, mas eu já não convivo com aquela pessoa que eu estou casado no papel. Então o casamento é uma mera formalidade, não uma realidade dos fatos. Nesta situação, é possível que o cidadão esteja casado e que não formalizou esse divórcio, essa separação, mas não convive mais com essa esposa. Mas esse casamento ele não se dilui por si só. Não, em absoluto. O casamento ele se dilui pelo divórcio. Existem outras causas, como a morte, o falecimento, mas de pessoa viva, é o divórcio. Então, nesse caso, essa pessoa estaria amparada. Estaria amparada porque existia a separação de fato e eles já conviviam há 3 anos. Então, existe o reconhecimento dessa união estável. Bom, antes de fazer a última pergunta aqui para o Dr. Rodrigo, se você de casa quer conversar com o Dr. Rodrigo, também tem alguma dúvida na questão do direito de família, você pode encaminhar via e-mail, não é isso, doutor? Perfeito. Qual que é o seu e-mail lá, doutor Rodrigo? Quem tiver dúvida, quiser que eu responda questões relacionadas ao direito de família, podem mandar para o meu e-mail pessoal, que eu trago a sua dúvida e respondo no ar. rodrigo@cradvogados.com. Anotou? rodrigo@cradvogados.com. Mais uma pergunta, dá tempo? Última perguntinha aqui, doutor. Não quer, tá. Estou namorando há 2 anos. Decidi ir morar junto com o meu namorado. Quem estava namorando, vamos morar junto, que é muito comum hoje, né? Muito comum. Eu não quero casar. Deixou claro aqui a sua cliente. Mas gostaria de documentar essa minha união. É possível? Quais as vantagens de reconhecer a união estável no cartório sem ser o casamento? Bom, Mário, respondendo a essa pergunta, tanto o casamento quanto a união estável declarada, constituída, são faculdades. A união estável, ela pode acontecer sem que a pessoa saiba, sem que ela queira. Ela pode estar morando junto, projetando uma vida, na cabeça dela ela está num namoro. Mas para o universo jurídico, para fins de direito, ela está ali constituindo direitos e deveres. Cada dia que passa... Tem um tempo mínimo, doutor? Não existe mais. Porque antes, você já respondeu semana passada, mais informação, não quer mais. Antes era 5 anos no mínimo, não é isso? Perfeitamente. Que era obrigado a comprovar. A legislação antiga falava em 5 anos, a legislação hoje não fala mais em critério temporal. Tanto é que eu tenho um colega, especialista na área de família também, de Santa Catarina, Dr. Douglas Freitas. Ele tem uma brincadeira que ele fala que uma união estável, ela nasce numa terça-feira chuvosa. Sem que você saiba, sem que você planeje, quando você vê, você está dentro de uma união estável. Uma última pergunta aqui. Convivo maritalmente com meu companheiro há 5 anos.
somos do mesmo sexo, temos direito ao reconhecimento da união estável homoafetiva, doutor? Sim, em absoluto. A legislação já não faz nenhum tipo de distinção entre pessoas do mesmo sexo. Então, hoje você pode sim casar, você pode reconhecer uma união estável, você pode converter a sua união estável em casamento. Perfeito. Doutor Rodrigo estará conosco na próxima quinta-feira, respondendo mais assuntos referentes a direitos de família. Doutor Rodrigo, obrigado, viu? Eu que agradeço, mais uma vez. Boa tarde a todos. Minha gente, obrigado pela companhia. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.